aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Meus queridos irmãos e irmãs, vamos aproveitar este tempo bendito que Deus nos concede para que nós meditemos um pouco em cima da sua palavra. A Bíblia nos diz como é que nós aparecemos na terra. Tudo que nós vemos, as coisas visíveis, inclusive o homem, como é que aparecemos na terra. E depois fala da criação do invisível também, que nós não vemos agora, evidentemente, mas na pátria celeste. E no dizer da Bíblia, no ensinamento da Bíblia, Deus, no meio da criação, no topo da criação, criou o homem. Criou o homem e a mulher para estabelecer o seu reino eterno, o seu reino universal, reino de paz, de alegria, de bondade, de mansidão, reino de amor para com todos nós, para que nós vivêssemos assim. Então, a mente de Deus, o projeto de Deus é o homem vivo, é a alegria de Deus, o ser humano dando a Ele glória, aqui e na eternidade. Então a criação estava em plena harmonia. Mas a Bíblia também nos diz que no curso da história do homem, e mais no início, houve também uma desarmonia criada pelo demônio. A origem do demônio, a Bíblia diz: eles foram todos criados por Deus, os anjos todos,
e um grupo de anjos desobedeceu a Deus. Esse grupo foi expulso. O Apocalipse fala para nós que a terça parte das estrelas do céu caíram. Isso é, a terça parte dos anjos se rebelou contra Deus e então foram expulsos do paraíso. Então, a partir daí, eles não encontraram mais espaço, e a não ser fazer a maldade. E a força diabólica andava a espreitar para que, assim que houvesse oportunidade, atrapalhasse a obra de Deus. E a oportunidade chegou quando Deus criou, acima de tudo, criou o ser humano. Então, vem a narrativa bíblica da ordem de Deus e da desobediência que o homem e a mulher cometeram diante de Deus. Então, aí a desarmonia veio. Mas um prefácio da nossa missa diz assim, que quando nós, por desobediência, ferimos a Deus, fizemos o mal diante de Deus, a justiça de Deus nos puniu, mas a misericórdia de Deus nos resgatou. E como é que foi essa misericórdia de Deus? Quando, nessa mesma situação, Deus prometeu ao homem um Redentor. E o Redentor, ele aparece hoje, depois de tempos imemoriais. Esse Redentor aparece hoje na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho. Então, Jesus é o resgatador, é o Salvador, aquele que veio nos tirar do poder das trevas, do poder do diabo, para nos transportar, nos arrebatar para o reino da luz, para o reino de Deus, aquele reino cujo objetivo ficou expresso no início da criação. Então, Jesus Cristo veio. E no Evangelho de hoje, Jesus, o enviado de Deus, o Redentor, o nosso Salvador, ele aparece em pleno labutar. Nessa parte, nesse período que Jesus aborda os seus discípulos, já estava chegando o fim da sua vida aqui. Então ele quer saber se a sua pregação, se a sua obra deu algum resultado. E ele pergunta então aos 12, o que é que os judeus pensam dele, Jesus? E a resposta foi esta: dizem que o Senhor é João Batista, Elias, Jeremias ou algum dos outros profetas. A resposta não foi nem satisfatória, porque caberia uma resposta mais profunda. Então, agora Jesus restringiu a pergunta aos 12 e pergunta a eles: e vocês, que pensam de mim? Então, Pedro saltou na frente, falando em nome dos outros 11, dos 12, portanto, diz que Jesus é o Messias. Também essa resposta foi boa, mas não foi o que Jesus esperava, porque Jesus é o Messias, porém na cabeça de Pedro, o Messias é aquele que tem a força política. Israel estava precisando de um rei, tipo o rei Davi, tipo o rei Salomão. Então eles viram em Jesus um rei assim, um homem que podia ser o rei de Israel, um homem todo poderoso, com a força política total. Isso não satisfez a Jesus. Por isso Jesus proíbe a Pedro e aos discípulos de falarem que ele é o Messias, porque iria aparecer no conhecimento do povo um Messias distorcido, um Messias que não é verdadeiramente o Messias. Mas então Jesus, o Novo Testamento fala para nós em vários lugares. Eu me lembro agora de Mateus capítulo 8, versículo 16, em que se afirma que a redenção era possível. Jesus tinha poder para salvar a humanidade pela sua pregação, pelo perdão dos pecados e pelas curas que ele praticou, livrando os enfermos, os doentes, os coxos, os cegos, aleijados, surdos, mudos da sua situação, perdoando primeiro os seus pecados, depois fazendo essas curas. Era suficiente pela obra, pela pregação, pelo perdão dos pecados e também pela cura.
Jesus nos redimir. Não precisava Jesus morrer na cruz. Porém, diante dessas respostas, Jesus abraça definitivamente a cruz. Ele abraça aquilo que está na primeira leitura que nós escutamos agora do profeta Isaías, em que fala do servo sofredor. Capítulos 49 a 53 de Isaías falam do servo sofredor, de um servo sofredor que eles não sabem, o Isaías também não sabe o que é, mas se aplica agora no Novo Testamento, se aplica a Jesus. Então, todo esse discurso que nós acabamos de ouvir, da primeira leitura, se aplica a Jesus como nosso Redentor. Então ele disse para eles, então, se as respostas são essas, vou para Jerusalém, estamos indo para Jerusalém, e anunciou a sua prisão, o seu julgamento, a sua paixão, a sua morte, o seu sepultamento, a descida em a mansão dos mortos. Pedro reagiu, não aceitou porque não entendeu, mas Jesus depois vai explanando e depois o Espírito Santo vai fazer com que eles todos entendam isso. Então, no final, Jesus nos redimiu pelo sangue da sua cruz. Sangue que é vivo e eficaz, não morreu, não coagulou, não perdeu o seu efeito, não perdeu a sua eficácia até hoje. É um sangue vivo que brota da cruz de Cristo, né? Não apenas na imagem aqui, mas Jesus está redivivo no céu, com as suas chagas, com o seu sangue perfeito a nos redimir aqui e na eternidade. Então nós devemos nos agarrar com todas as veras de nossa alma, com toda a potência de nosso ser, todas as potências do nosso ser, para ir atrás de Jesus, estar com Jesus onde quer que Jesus esteja, não é? Esta é a mensagem linda do Evangelho de hoje. Deu a sua vida por nós. E aí, cumpre o que diz o profeta Isaías. Então nós devemos, e onde é que se aplica? Como é que se aplica isso? Aquele sangue que correu na cruz foi derramado, né? Se aplica no altar de Deus. Ele mesmo mandou que nós, isto é meu corpo, disse abençoando o pão, este é meu sangue, fazei isto em memória de mim. Memória que é viva, memória que não é lembrança apenas, não é uma lembrança, não é uma recordação, mas é viva, é eficaz, que é capaz de nos batizar, de limpar os nossos pecados no momento do meu batismo, e através da confissão, é capaz de me livrar de todo mal, me levar, colocar em mim, como colocou no coração de cada um dos senhores e das senhoras, colocou a graça, a maior graça, a graça da fé. Então, cada um de nós é marcado, selado com o selo da fé, a graça da fé pela força do Espírito Santo, por esse sangue derramado. Então, essa mensagem do Evangelho de hoje, nesse 24º domingo do tempo comum, é uma mensagem para a gente guardar no coração, todas as mensagens, todos os dias, mas é uma mensagem para a gente guardar no coração e se apegar, de fato, essa mensagem de salvação. O Cristo Senhor deu a vida por nós. E Ele disse que, se nós quisermos ficar querendo guardar a nossa vida nesse mundo, dando preferência às coisas do mundo do que a Deus, temos que ter sabedoria para viver nesse mundo. As coisas do mundo foram feitas por Deus para o nosso bem, mas devemos ter o cuidado para não nos aferrarmos às coisas do mundo, e de tal modo que nós nos esqueçamos de Deus. Quem assim agir, disse Jesus, né? Quem quiser ganhar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Então, nós não somos animais tontinhos no mundo. Nós temos uma direção certa, nós temos estamos peregrinando, estamos numa romaria para a pátria celeste. Então, devemos realmente escutar a palavra de Deus e valorizar essa palavra que cai em nossos corações hoje. A segunda leitura de São Tiago vai na mesma linha de Jesus, né? A fé é importante, mas a fé precisa ser complementada com as obras. Eu vim para servir e não para ser servido. Então, cada um deve se situar, servir aos irmãos, às irmãs. Parece até que São Tiago está em contradição com São Paulo. São Paulo aos Romanos, parece que no capítulo 3 diz que
o justo vive da fé. Paulo está baseado lá no profeta Abacuque. Abacuque, bem antes de Cristo, ele dirigia o povo de Israel, dirigia a mensagem ao povo de Israel. E o povo diz: olha, o Senhor parece, olha, profeta, Deus parece que não cuida mais de nós. Nós já estamos cansados de suplicar a Deus, o nosso sofrimento é imenso. E o profeta quase que acredita, deixou-se convencer pelo dito do povo. Mas ele dialoga com Deus e Deus fala: não estou distante do povo, e verão que não estou distante do povo. Então o profeta volta reanimado do diálogo com Deus e diz para o Israel: espera um pouco. E diz o profeta: o justo vive da fé, o justo viverá pela fé. E São Paulo, mais tarde, no Novo Testamento, pega esse trecho de Abacuque e aplica: o justo vive pela fé. E São Tiago diz: a fé sem as obras é morta. São Paulo, ele estava numa comunidade nova, em que haviam batizados e muitas pessoas ainda sendo trabalhadas para ter a fé em Jesus Cristo. Por isso São Paulo está dizendo: o justo vive da fé. Você que ainda não é batizado, valorize a fé para você ser batizado. E você que já é batizado, procure valorizar a fé. O justo vive pela fé. E São Tiago diz que a fé sem as obras é morte. Então, São Tiago está numa comunidade já mais madura, que já passou pelo batismo, já tem mais uma caminhada maior. E São Tiago insiste agora, sem contradizer a São Paulo, sem entrar em choque com São Paulo: o justo vive pela fé, que a fé sem as obras é morta. Então São Tiago diz: o importante é ter a fé e as obras. E diz ele mesmo, Tiago diz: eu vou mostrar a vocês, mostro a vocês que tenho fé e tenho as obras. Então essa fé é completa, esta obra é completa, a salvação é completa. Então aí nós temos um longo caminho a percorrer, todos nós temos um longo caminho a percorrer, a nossa vida até o dia que Deus nos chamar. O apelo está aí, né? Jesus veio nos evangelizar, nos salvar. Agora, a mensagem, nós somos como que a água na represa que vai chegar às torneiras das casas através de um canal, através de canos, até chegar à parede de minha casa, até chegar à torneira lá da pia e eu ter água para beber. Então, há todo um trabalho do lago até chegar em casa, todo um caminho a ser percorrido. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós também temos muitos irmãos que não têm essa bênção de vocês, essa dita de vocês, todo domingo à noite estarem aqui em oração, dando glória a Deus, participando da missa. São milhões de católicos, são centenas, milhares de católicos aqui mesmo em Senador Canedo, em nossa comunidade Nossa Senhora Auxiliadora. Então cada um precisa ser. Aqui vem esse lago que é o altar de Deus, vem a igreja que é a concentração dos fiéis para beber da água pura, da água límpida da palavra de Deus. Mas agora você não pode represar esta água, essa graça de Deus só para si. Você tem que ser um canal para que essa graça de Deus se expanda, se espalhe, chegue a todas as pessoas, chegue a todos os católicos. Então está em tuas mãos, né? Se abastecer direitinho, criar convicção, com fé e compromisso, para que a glória de Deus brilhe. E aquela criação inicial, Deus criou o homem, no topo da criação criou o homem, com um destino eterno, destino de amor para sempre. Então, eu preciso também me situar e caminhar para lá, mas que eu chegue à pátria celeste, não sozinho, não sozinha, mas rodeado de uma multidão de irmãos. Que Deus nos ouça, Deus nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.